Fala, galera! Terceiro vídeo aqui dessa nossa série um pouquinho improvisada, né, Thiago? É, um pouquinho improvisada, mas das nossas conversas acaba saindo muita coisa interessante. E o Renato falou, Thiago, vamos compartilhar isso no meu canal, o pessoal precisa saber o que a gente está conversando aqui. Exato. Era pra ser um vídeo no começo, que a gente ia gravar, daí a gente acabou tendo prosa pra 3. E nesse terceiro vídeo, a gente tá agora indo pra São Paulo. Thiago tá indo fazer um programa de análise técnica agora, né, Thiago? É, exatamente, estou indo lá para a Infomoney, nós iremos gravar o Visão Técnica, que é basicamente um programa de análise. Legal. E daí eu levantei a bola da gente fazer um vídeo para falar sobre essa questão análise versus estratégia, porque muitas vezes as pessoas não entendem a diferença e isso se torna um conflito, se torna uma confusão. E o grande ponto, né, que a gente queria colocar é que assim, o Thiago vai agora no programa de fazer análise. De repente, o Thiago vai fazer uma análise de um viés, de um papel, pensando num prazo maior. E, de repente, ele vai apontar um cenário de compra ou de venda, de tendência de alta ou de baixa. Que seja, por exemplo, o exemplo de uma tendência de baixa. Daí, no dia seguinte, você entra na sala de trade do Thiago e vai ver que ele comprou o papel. E a pessoa, nossa, mas o cara falou que ia cair e ele comprou. E a grande verdade é que as pessoas... Isso é uma confusão que as pessoas confundem a análise, que nada mais é, né, Thiago, do que uma definição de um viés, é você encontrar um caminho provável para o preço, uma projeção, uma ideia de amplitude de movimento, algo mais voltado à tendência, pode ser no curto, pode ser no longo prazo, mas olhando o gráfico, tentando fazer com que o gráfico projete a sua imagem e semelhança para os próximos momentos. Exatamente, e isso é diferente da forma com que eu vou necessariamente operar o mercado, porque no momento que nós implementamos a estratégia, notem, na hora que nós implementamos a estratégia, nós estamos o quê? Executando ordens. A estratégia, ela pressupõe ponto de entrada e ponto de saída. Ela pressupõe uma ordem lógica, um raciocínio lógico que me remete a uma resposta. Devo comprar, vender ou ficar de fora? Isso é estratégia. Muitas vezes a estratégia vai estar... E também os pontos, né, Thiago? Porque é muito importante a gente comentar que a estratégia, ela não existe se você não tiver o plano A e o plano B, ou seja, o plano B é a saída com lucro ou com perda. Então, a gente tem que pensar bem nisso, que a estratégia, ela pode operar a favor do cenário de uma análise, ela pode operar contrária, porque de repente você está seguindo um sistema, um conjunto de regras, e eles te falam para comprar quando a análise é de um viés baixista e você está seguindo um sistema, você não pode ser desleal aos seus próprios propósitos, né? Você não pode ser indisciplinado. Exato. Com a justificativa da análise. Isso é tão interessante e tão diferente do que o pessoal costuma imaginar, porque muitas vezes você está analisando papel, eu falo, olha, agora a Petrobras está em tendência de alta e ela tem uma resistência que está, sei lá, R$10 de distância do preço atual, e de repente eu tô falando isso e eu tô vendida na Petrobras. É o que tá acontecendo agora, inclusive. Eu sigo vendido no papel. O papel tem uma perspectiva de alta de médio e longo prazo, mas tô vendido no curto. Eu tô operando um trade system de volatilidade, arquitetado em rompimentos. Então é diferente a implementação de uma estratégia que tem seu ponto de entrada e de saída da análise em si. E eu acho muito interessante pontuar que, por exemplo, o Thiago é um analista, eu sou um trader independente, e o que eu acho mais legal é que assim, eu acompanho muita análise, eu faço muita análise para mim mesmo, eu acompanho análise de terceiros, e as pessoas, pô, mas você opera por robô, cara, por que você acompanha análise? Porque a análise, para mim, ela não é algo concorrente da estratégia, ela é um complemento. A análise está lá para me definir o viés do papel. A estratégia está lá para me ditar os pontos daquilo que eu vou operar. De repente eu tenho uma determinada análise que ela me diz que o papel deve manter uma trajetória lateral por um certo tempo. Está na hora de ter um recuo à média com um viés de lateralidade. Eu estou operando uma estratégia direcional. Será que a minha estratégia está preparada para lidar com o contexto que a análise gera? Será que eu não tenho uma fragilidade aí dentro? O que eu preciso fazer para me blindar, não é, Thiago? Exatamente. Você, no momento que você tem uma análise identificando o que digamos que seria o pior cenário para alguém que busca operar dentro da tendência, que seria aquele movimento de lado, aquela movimentação lateralizada, que não desenvolve de forma direcional. Bom, um trade system, uma estratégia que vai ganhar com tendência, dificilmente consegue fazer dinheiro nesse tipo de cenário. Então, de repente, você pode aliar a análise a sua estratégia. Você pode te ajudar a fazer uma filtragem, te ajudar a fazer até uma configuração. Você identifica, poxa, mas isso aqui é algo que é uma lateralização que até é recorrente. Ela acontece de forma frequente no cenário de análise. Então por que eu não
blindo a minha estratégia, pelo menos, nem que o foco dela não seja ganhar nesse tipo de mercado, pelo menos deixar ela mais defensiva nesse tipo de mercado. É algo que você também pode, insights que você tem na análise. Eu já vi, Thiago, muitas vezes assim, o analista A dá um call de compra, o analista B dá um call de venda. E assim, é que a gente conhece uma turma de análise muito legal, mas existem analistas que eu já vi criando briga com isso, criando uma espécie de disputa. Isso é a coisa mais tonta do mundo, cara. Vira uma briga de ego, que ninguém ganha dinheiro com isso, meu. Eu acho que muitos investidores ainda põem lenha na fogueira, né? Não, vai acertar, cara. E daí, quem acertar ou errar, a gente não tá no mercado de acertadores, né? A gente tá no mercado de pessoas que erram, que quem é bom sobrevive ao erro e faz dos acertos que acontecem no meio do caminho a fonte dos lucros. Então assim, se você focar na qualidade de um papel, poxa, você vai daqui a pouco estar seguindo o analista A aqui, vendo um padrão de candlestick ali, vai estar fazendo uma operação pingada, sempre focando na qualidade, mas você nunca vai formular uma estatística de background para você, algo que te valide, algo que faça com que o eu de hoje seja melhor do que o eu de ontem e inferior ao eu de amanhã. Você não consegue crescer e evoluir todos os dias no seu trade system se você estiver fazendo essas jogadas paralelas, separadas, na qual você não acaba dando o devido papel para análise e para estratégia, né, Thiagão? Exatamente. É importante sempre focar na forma de atuação que você se sinta mais confortável, né? Então, eu me identifico com esse analista eventualmente, então vou olhar o que ele tem para me dizer, vou olhar os sistemas que ele opera, e desenvolver eventualmente seu próprio sistema. Exatamente. Não vou ficar dialogando, porque o analista gerou compra, gerou venda. Às vezes os dois acertam. E às vezes os dois estão seguindo métodos bons que podem te gerar insights criativos para sua própria estratégia. Exatamente. E essa é a função sua como trader, agregar valor e não tentar tirar valor de um do outro, criar uma competição errada. E só para fechar, Thiago, uma pergunta clara, né? Dá para ganhar dinheiro mesmo se a tua análise você errar nela? Sem sombra de dúvidas, gente. Lembre-se que a gente trabalha com um trade system, uma estratégia, né, que vai ter momentos de ganho, momentos de perda. Eventualmente, tua análise vai estar apontando uma direção e o seu sistema vai apontar para fazer uma operação oposta àquilo, e aquilo está dentro da estatística, tem que estar dentro da estratégia do seu trade system, do seu sistema. Você simplesmente vai implementar a tua estratégia. E é isso aí, então. Pessoal, espero que vocês estejam gostando. Esse aqui é um formato de vídeo diferente, novo. A gente improvisou, estávamos aqui viajando, falando, vamos aproveitar esse tempo. E eu quero ver nos comentários de vocês se vocês já tiveram experiência com isso, se alguém já teve essa questão da separação de análise e estratégia como um obstáculo, qual que foi a vivência, o que aprendeu com isso. E é claro, né, eu gostaria de falar para você dar um like se você gostou desse vídeo, porque vai ser a forma da gente saber se a gente deve repetir esse formato, se faz sentido. Eu e o Thiago, a gente está sempre junto, pode ser uma oportunidade muito legal da gente aproveitar momentos para trocar ideias, né, Thiagão? Sem sombra de dúvida, gente. Então é isso. Turma, a gente se vê no próximo vídeo e até lá. Forte abraço, até lá.